Salve, moçada! Resumão de hoje é Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Chega aí! Vamos lá então, ficha técnica do livro. Ele é um livro de poemas, portanto pertence ao gênero lírico, beleza? O tempo da publicação é muito importante para essa obra, é 1951, tempo da Guerra Fria. O espaço de boa parte desses poemas é o estado de Minas Gerais, tem uma seção dele dedicada ao estado de Minas, que é o estado natal do Carlos Drummond de Andrade. E o estilo de época a que pertence esse livro, todo mundo sabe, é a segunda geração modernista, aquela geração que vai de 30 a 1945, tranquilo? Bom, a primeira coisa que você tem que saber desse livro é que ele abre com uma epígrafe. Você sabe que epígrafe é aquela pequena citação que o autor coloca para introduzir uma obra, um capítulo, né, que geralmente dialoga com o que ele vai discutir naquele capítulo, naquele livro. E essa epígrafe é uma chave de leitura para entender Claro Enigma, que é um dos mais importantes livros de poema da história da literatura brasileira, uma obra-prima do Drummond. Essa epígrafe vem do poeta francês, simbolista Valéry, e diz assim, ó: os acontecimentos me entediam. Você tá entendendo, cara? Os acontecimentos, a vida cotidiana, a vida social me entedia. E aí você sente um certo estranhamento, porque até então o Drummond tinha sido, nos 3 últimos livros dele, o poeta dos acontecimentos, o poeta de uma grande reflexão sobre a vida social. A fase anterior do Drummond foi chamada inclusive de fase social. Social inclusive no sentido socialista, marxista do termo, tá? Livros como O Sentimento do Mundo, José e principalmente A Rosa do Povo, de 1945, marcavam poeta com poemas ligados aos acontecimentos, à vida social. E agora o livro abre com essa epígrafe: os acontecimentos, a vida social, política, cotidiana me entedia. Uou, o que está acontecendo com o Drummond? Bom, é exatamente esse livro que marca um momento de inflexão na carreira do Drummond. Olha essa inflexão, que palavra é essa? De virada, cara. De reviravolta na carreira do Drummond, tá certo? Ele vai passar desse poeta social, que eu falei pra você, para um poeta mais filosófico, mais existencial, mais abstrato, tá legal? E isso tem muito a ver com o contexto do livro. Certo? O livro é publicado em 51, ou seja, plena Guerra Fria, e você tem aquela luta entre o mundo capitalista e o mundo comunista, né? Um lado liderado pelos Estados Unidos, o outro pela antiga União Soviética, e a ameaça de uma guerra nuclear, das bombas atômicas se proliferando, Joãozinho, pelo mundo e acabando com a vida no planeta. E daí o poeta entra em um tremendo desencanto com a vida, com a humanidade e com a própria arte, com a própria poesia. Tá certo? A humanidade sai de uma primeira guerra e cai numa segunda guerra. E quando termina essa segunda guerra, que chegamos ao ápice, né, da irracionalidade, nós caímos numa provável terceira guerra. A Guerra Fria, que prenunciava, né, uma hecatombe nuclear. Então o Drummond está extremamente decepcionado com a humanidade, com o mundo, tá certo? E ele reavalia a sua poesia, a sua vida e assim por diante, né? Então aí nós temos um momento de mudança na carreira do Drummond. Uma obra de oposição ao último livro dele, que é de 45, que é A Rosa do Povo. Nesse livro, o Drummond, apesar de ser esse poeta cético, pessimista, desconfiado das coisas, ele parece ter uma esperança. Nesse livro, A Rosa do Povo, veja, a rosa vem
bem do povo, a flor, a revolução, a mudança virá do povo. E nesse livro tem um poema chamado A Flor e a Náusea. Nesse poema nós temos uma das mais belas metáforas da poesia brasileira e universal. Tem uma flor que rasga o asfalto, tá? Ela não brota dos vãos do asfalto, o asfalto está fechado, mas aquela flor sensível, suave, macia, ainda que não muito bonita, ainda que não muito cheirosa, ela consegue romper, rasgar o asfalto. E que metáfora é essa? Que é a metáfora central de A Rosa do Povo, é uma esperança brotando de um tempo de guerra. Então o Drummond, apesar de tudo, com A Rosa do Povo, tem uma certa visão de melhora, de melhoria na humanidade. E ele percebe que não é isso que acontece. Desgraçadamente, burra e irracionalmente, o homem cai de uma guerra maior para uma guerra maior e para uma guerra ainda maior. Tá? Então, o Drummond começa a trocar, né, as suas simbologias. Tá? Ele troca a rosa, de A Rosa do Povo, pelo espinho em Claro Enigma. Ele já não tem mais certezas. Ele começa a pensar na rosa não como uma esperança, mas como aquilo que traz sofrimento, que traz sangue. Olha o trechinho de um dos poemas de Claro Enigma. Cantiga de enganar. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei em todas e se elas todas se tangiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, a culpa não é de ninguém. A culpa é dessa máquina do mundo, dessa humanidade que eu plantei um pé de sono, não foi um pé de sonho. E eu me feri nessa esperança. Dessa roseira vieram os espinhos que tingiram de sangue a minha mão. Beleza? Então o Drummond abandona as respostas lá da Rosa do Povo por perguntas. Ele troca a esperança pelo desencanto. Ele troca o mundo concreto pelo mundo metafísico, pelo mundo filosófico. Veja lá a epígrafe. Os acontecimentos, o mundo concreto me entedia. Beleza? E daí, portanto, as temáticas predominantes nesse livro serão o quê? A melancolia, desencanto, a desesperança, a angústia, a descrença, o ceticismo. O que é ceticismo? Duvidar das coisas, duvidar da humanidade, a dor, o vazio, a angústia. Um profundo pessimismo existencial marca esse livro. Dá a impressão que o Drummond está fazendo as reflexões assim, num escopo aumentado e gradualmente diminuindo. Nesse mundo irracional em que era após era os homens se matam como percevejos, me diga, vale a pena a vida humana? Essa vida em que povo luta contra povo, povo esmaga, oprime, mata outro povo, outro semelhante. Vale a pena a vida humana? E se vale a pena a vida humana, vale a pena a minha vida? A minha vida faz alguma diferença nesse planeta? E se vale a pena a minha vida, vale a pena a minha vida dedicada a fazer poesia? Fazer versinhos? Esses versos serão lembrados? Tem alguma diferença? Não seria melhor eu ser um enfermeiro, um médico, salvar vidas, um advogado que liberta pessoas injustamente presas? Tá entendendo, cara? É mais ou menos isso que eu acho que o Drummond está refletindo. Tá? E daí ele vai estar num momento de pessimismo existencial e os poemas têm um tom crepuscular. O que é crepúsculo? Aquele filme lá. Não. É o claro escuro. É o claro enigma. É o título do livro. O crepúsculo é aquele momento do dia que não é nem noite e não é nem dia. É o entre meio, é o cinza. Então, aí a obra se divide em 41 poemas em 6 partes. A primeira parte se chama Entre Lobo e Cão, em que ele vai falar sobre a efemeridade da vida, essa brevidade, o homem que está sempre entre ser o lobo do próprio homem, feroz, ou um cão dócil e afável. A segunda parte, Notícias Amorosas, em que ele vai falar do amor puro e das memórias. A memória é muito importante no livro. A terceira parte, Os Meninos e os Homens,
que ele vai falar da infância à morte, mas não é a morte física, é a morte da esperança, é a morte dos ideais. A gente vai saindo da infância, vai amadurecendo e vai morrendo naquilo que nós acreditamos. Tá? A quarta parte, o Selo de Minas, em que vai se falar da Inconfidência Mineira e poemas que se passam nas cidades históricas de Minas Gerais. A sexta parte se chama A Máquina do Mundo, que tem um intertexto com os Lusíadas, do Camões. E a virada do Drummond não foi só no aspecto temático, também foi no aspecto formal. Ele que era aquele poeta moderno, que fazia versos livres, versos brancos, língua brasileira, tinha uma pedra no meio do caminho, em vez de havia uma pedra no meio do caminho, ele se afasta daquele estilo mais livre e coloquial da geração de 22, né, da primeira fase modernista. E ele começa a ter mais atenção à rima, à métrica, a uma dicção mais clássica. Ele vai ter muitos sonetos nesse livro, lembre-se disso. E outra coisa é a temática do amor. O Drummond está reavaliando todas as temáticas universais e ele fala: amar, que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e desamar, na sequência ele fala. Amar e mal amar. Então não é só o amor, é o contraponto do amor, é o desamor também. Tá? Ele vai falar também sobre o amor homoafetivo. O Drummond não costumava falar sobre isso, mas Rapto é um poema que fala sobre isso. Tá? Ele vai citar a mitologia grega lá, que Zeus vai lá e rapta um moço muito bonito, Ganimedes, né? Para ser o garçom dos deuses, e tem uma coisa sensual entre os dois ali. Né? Então o amor homoafetivo no poema Rapto. Tá? Depois você tem os poemas ligados à terra natal. Já falei a nostalgia do autor em relação a Minas Gerais e uma certa reverência às cidades históricas na parte chamada O Selo de Minas. Você tem os intertextos com Camões em A Máquina do Mundo, com o próprio Dante Alighieri. Essa Máquina do Mundo é considerado o mais famoso poema da literatura brasileira. Lá nos Lusíadas, quando termina os Lusíadas, né, no finalzinho lá, o Vasco da Gama, ele é concedido a ele conhecer a máquina do mundo. Ele vai num monte e ele consegue ver as engrenagens do mundo, o que move o mundo, o sentido da vida, está entendendo? E aí agora acontece com o Eu Lírico do Drummond, é a mesma coisa. Ele está andando, né, por um caminho pedregoso, olha a pedra aparecendo aí de novo. Que hora que ele está andando? Vai? Está andando no crepúsculo, né, no entardecer. E daí vem e abre o céu e se abre a ele a máquina do mundo, se oferece gratuitamente. E o que ele faz? Esse Eu Lírico do Drummond, ele baixa a cabeça, incurioso e laço, e continua andando. Ele nega conhecer a máquina do mundo. E daí, para fechar esse vídeo, que vai ter que ter 2 partes, eu já sabia, né, muito longo mesmo, o que vai acontecer? Cara, você faz uma comparação entre o Camões e o Drummond. 2 coisas importantes. Lá nos Lusíadas, o Vasco da Gama, ele recebe a dádiva, o presente de conhecer a máquina do mundo por mérito. Ele conquistou o caminho marítimo para as Índias. E o que ele faz? Segunda coisa, então, primeiro ganhou por mérito, conhecer a máquina. E segundo, ele vai lá ver a máquina do mundo, deslumbrado, agradecido. No poema do Drummond, o que acontece? O Eu Lírico não mereceu. Se ofereceu gratuitamente o céu abrindo para ele conhecer a máquina do mundo. E a segunda coisa, ele recusa conhecer a máquina. E o pior, ele recusa como? Com tristeza, desculpa, eu não posso, tem que jantar, tem que dar banho no meu cachorro. Não! Ele desdenha de conhecer a máquina do mundo. Fala, cara, tô cagando para a máquina do mundo. E por que talvez o Drummond esteja agindo assim, o Eu Lírico, diferentemente lá de Vasco da Gama? Porque não preciso conhecer a engenharia do mundo. As engrenagens. Porque eu sei o quê? Eu sei o resultado. Independente de como seja essa máquina que chama-se mundo, o resultado é o mesmo. A humanidade, era após era, fazendo guerras, exterminando o seu semelhante. Uau! Cara, que petardo, velho! Que porrada, que soco no estômago, né? Então, com esse poema, eu encerro essa primeira parte de Claro Enigma. Semana que vem a gente volta a falar sobre esse livraço do querido Drummond de Andrade.
É isso aí, valeu. Faz esse negócio sempre aí, né, cara? Eu devia falar isso no começo do vídeo, eu sempre esqueço, né? Curte, compartilha esse negócio aí, dá uma força pro canal, mas o canal tá bem legal, tá crescendo bastante. Valeu, obrigado por quem faz isso. Abraço! Falou!